Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você joga os seus jogos? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Já seguindo o título, eu tive essa ideia de vídeo meio aleatório em si, né? Mas talvez. Eu tava vendo já alguns vídeos, sabe como aqueles vídeos que você coloca de que a pessoa fica, se imerge no jogo, fica imerso dentro do jogo, falando sobre como foi a experiência, como é a experiência de jogo X ou Y. Foi bem comum, eu vi há um tempo atrás o pessoal falando como o Shadow of the Colossus é um jogo marcante, em vídeos muito bons realmente. E isso misturado com alguns outros vídeos que eu vi de experiências com o jogo e tudo mais, me fez pensar em fazer esse, que é falando talvez sobre uma maneira, eu não sei se é diferente, mas eu, pelo menos na minha cabeça, seria uma maneira comum, mas por muitas vezes eu vejo que talvez não seja tanto. Bom, vamos lá. Primeiramente explicar o título. Por que a maneira empática de jogar os jogos? O que seria uma maneira empática de jogar os jogos? É talvez uma das coisas que mais me traz diversão em jogos mais vazios, ao mesmo tempo sendo algo que me atrapalha de jogar jogos muito bons. Mas vamos lá. Primeiramente explicar o que é isso. Vamos. Ó. Quando eu começo a jogar um jogo, eu tenho a ideia de me sentir o personagem. Eu crio o personagem no jogo, muitas vezes, quando você pode fazer a criação do personagem, eu faço personagens. Às vezes eu faço ele parecido comigo, às vezes, dependendo do jogo, eu faço o que, entre aspas, seria a minha versão dentro daquele universo, mudando características e tudo mais para trazer uma caracterização mais fidedigna com o universo que o jogo está trazendo. Assim, deixando mais coerente. E aí eu gosto de entrar no personagem, sentir o que, meio que, o que ele sente, por assim dizer, realmente me sentir o personagem dentro do universo. Eu acho isso interessante. Um exemplo bem, talvez bizarro, teve uma vez que eu estava jogando Dark Souls, o 1. Eu já joguei o Dark Souls 1 fazendo várias coisas diferentes, mas dessa vez específica eu estava fazendo uma build para eu jogar com aquela faquinha da 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 Priscila, sabe? A faquinha da cauda, quando você corta a cauda da Priscila, você pega a faquinha, né? A arma dela. E eu tava fazendo uma build pra jogar com essa faca. Fiz um personagem com uma arma específica, tinha conseguido a arma do Cavaleiro Negro, tava fazendo ela porque com essa arma, se eu dou uma upada, eu consegui arrancar a cauda dela com um ataque só, se eu mirasse bem. E foi isso que eu fui fazer, né? Eu joguei o jogo, fui pro mundo de Ariames o mais rápido que eu consegui, mas quando eu cheguei na frente da Priscila, eu vi a chefe. Eu não sei exatamente o que deu na minha cabeça. Tipo, com esse eu tava meio jogando meio que ali no personagem. Mas quando eu cheguei na Priscila, que eu fui arrancar a cauda dela, eu olhei, eu pensei praticamente na personagem solitária ali no mundo de Ariames. Tipo, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, mas eu, eu comecei a, sei lá, a pensar várias coisas referente à personagem ali no mundo de Ariames, ela isolada, meio que presa ali naquele mundo e tudo mais, onde eu simplesmente não consegui atacar a personagem com esse. E eu falo, não era nem a primeira vez que eu tinha chegado ali, eu já derrotei essa chefe várias vezes antes. Mas especificamente dessa vez, pegar a cauda dela, tipo, ir arrancar a cauda dela e matar
a personagem unicamente porque eu queria uma faca pra jogar. Sei lá, me pareceu cruel no momento. E aí eu não consegui fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu quitei do personagem e nunca mais entrei. Eu nem apaguei ele, eu deixei ele ali, mas eu nunca mais entrei nele. E na minha cabeça, ele ficou ali e meio que ficou do lado da Priscila, fazendo companhia para ela no mundo de Ariames. E sim, é uma coisa que eu faço constantemente em alguns jogos, que é criar histórias na minha cabeça. Eu literalmente crio histórias na minha cabeça. Pode parecer loucura, mas é uma coisa que eu faço. Às vezes eu pego um jogo que ele é mundo aberto, você pode criar o personagem, mas o jogo é super limitado e ainda não está terminado, não tem muitas escolhas, é meio vazio. Eu consigo me divertir com o jogo porque eu fico criando a história do meu personagem, a jornada do meu personagem na minha cabeça. Eu fico fazendo esse tipo de coisa e isso me diverte. E um jogo, atualmente, né? O último jogo que conseguiu me passar essa simpatia, na realidade tem dois, um mais atual e um que eu joguei há um tempo. O que eu joguei há um tempo foi o Cyberpunk, que eu sei já foi muito criticado, eu sei dos problemas que o jogo tem e tudo mais. Só que uma coisa que o jogo me deu foi imersão. Eu criei um personagem, eu consegui me sentir esse personagem, eu consegui ver a minha própria dinâmica ali mudando ao momento que de início eu detestava o Johnny com todas as minhas forças e eu tava fazendo o personagem tipo, guerrear para sobreviver. E depois, eu não digo. Depois eu fui criando mais empatia com o Johnny, com a situação que ele tava também, pra seguir, sabe? O tempo, a inevitabilidade do que iria acontecer e tudo mais fez com que o meu personagem criasse uma certa conexão com o Johnny, por toda a situação, por tudo que estava acontecendo. Então foi interessante às vezes, no que meu personagem era traído, eu ter a opção, as opções mais pacíficas, as opções um pouco mais agressivas, de você simplesmente poder sair, e a opção de você poder simplesmente sacar a arma e devastar o pessoal que te traiu, sabe? Eu gostei disso, isso me deu uma imersão muito maior. Eu sentia que, talvez, para a história do jogo em si, as minhas escolhas não mudavam tanta coisa, mas eu tinha liberdade de fazer certas ações que dentro da minha cabeça, da história que eu crio na minha cabeça, eu mudava a coisa, sabe? Eu sei, é bizarro isso talvez, mas eu literalmente, quando eu jogo um jogo, existem duas campanhas. Existe a campanha principal e existe a campanha que acontece na minha cabeça. Então, são pontos meio relativos. Mas, por exemplo, isso também atrapalha. Por quê? Porque jogos como The Witcher 3, que são jogos muito bons, eu não consegui jogar. Eu tenho The Witcher 3, mas eu tenho dificuldade para jogar o jogo. Por quê? Porque eu não consigo ser o Geralt. Eu não consigo pegar e entrar dentro do personagem como o Geralt. Eu gosto, não que eu não consiga, eu consigo, mas eu acho chato, sabe? Porque assim, o jogo ele te dá várias opções. E quando eu jogo, eu me sinto na obrigação de tentar assim, de tentar escolher as opções que eu mais acredito que o próprio Geralt escolheria, de ser esse personagem. O grande acaso é que se eu tô na obrigatoriedade de seguir exatamente o que o Geralt faria, o que eu sinto que o personagem, pelo que ele me apresentou, o que ele escolheria, eu me sinto preso, sabe? Eu falo, cara, por que eu tô tendo que ter toda uma análise para tentar ser fidedigno ao personagem se, pô, a graça do jogo é ter os outros finais? É meio que você se fazer a história que você quiser acontecer. Sei lá, sabe? Eu me sinto desmotivado de jogar. E ao mesmo tempo que eu quero poder fazer escolhas mais puxadas pro que eu faria, eu não consigo sair do personagem do Geralt. Eu sinto que eu tô sendo injusto com o personagem
não escolhendo uma opção que eu acredito que ele escolheria. Então assim eu acabo ficando preso e isso me impede muito de jogar o jogo, muitas vezes. Talvez eu até volte pra jogar, mas eu jogo o jogo meio às vezes sem vontade, porque eu sei que eu vou seguir no modo história e que quando seguir no modo história eu vou ter que fazer isso. Seguir o que o Geralt faria, o que eu acho justo com o Geralt e tudo mais. Isso às vezes incomoda. E isso vale para vários jogos. Entre esses pontos, talvez isso seja uma das coisas que me impede de jogar um jogo de história. Um jogo totalmente focado na história, porque, sei lá, ele é unicamente para você ter a história, ver a dinâmica do personagem e não abre nenhum paralelo para eu idealizar alguma história diferente na minha cabeça, que é normalmente o que eu faço e normalmente uma das coisas que me dá mais empolgação para jogar, sabe? Eu e criar a história do meu personagem. Então não sei ao certo. Talvez esse seja um dos pontos mais interessantes desse meu estilo de jogo. Eu crio uma empatia pelo próprio personagem que eu crio, e jogos mais vazios, assim, jogos mais vazios ganham sentido. Contudo, eu acabo às vezes, esse tipo de gameplay que eu faço, às vezes me atrapalha em jogar jogos que eu sei que são muito bons. Como o exemplo do The Witcher 3. Eu sei que o jogo é muito bom, mas eu tenho dificuldade para conseguir jogar. Pelo menos o modo história, né? Então, também esse é um ponto, essa minha gameplay é um fator que me faz gostar muito quando eu posso criar o meu personagem ou quando o personagem que eu tô jogando não tem feição, sabe? É um personagem completamente neutro. Eu acho isso legal. Tanto que em jogos assim eu acho interessante ter um personagem plenamente neutro. Você não sabe se o personagem é um personagem masculino ou feminino, você não sabe o rosto, as feições do personagem. É um personagem plenamente neutro, às vezes com uma armadura, uma roupa específica ou um estilo de aparência completamente diferente que você não consegue distinguir. Eu acho interessante, mas eu acho que é isso. A minha gameplay, eu acho que se eu alongar mais eu vou ficar só voltando e falando as mesmas coisas, mas essa pegada em jogos que eu jogo, que são, às vezes é mundo aberto e tudo mais. Eu tava quase esquecendo, o outro jogo que também eu tô conseguindo me sentir assim, de você poder criar a história do seu personagem, na realidade é um jogo onde essa minha criação de história na minha cabeça tá indo a 100%, é um jogo chamado Kenshi, que é um jogo muito interessante. Eu pretendo fazer algum vídeo sobre ele futuramente, mas eu preciso jogar mais o jogo para eu conseguir trazer um vídeo legal falando de realmente sobre o jogo, das dinâmicas do jogo. Mas é um jogo que está me trazendo essa ideia de eu idealizar a história do personagem na minha cabeça com muita força. Mas bom, é isso. Espero que tenha dado para entender certinho o que eu quis dizer, tenha dado para entender mais ou menos essa minha maneira diferente de jogar os jogos. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dá um like, se inscreve no canal. Se você gostou muito, comenta aí qual que é o seu estilo de jogo, a maneira que você joga os jogos, se é de uma forma ali meio diferente, se você tem alguma característica única ali sua quando você joga algum jogo. Se você puder, eu vou ficar muito agradecido se você conseguir recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, que esse tipo de coisa me ajuda muito a ter mais visibilidade, coisa que me deixa muito feliz e muito empolgado em gravar mais vídeos, ou vídeos até com mais qualidade para vocês. Mas bom, aqui eu me despeço de vocês, agradeço a todos que viram o vídeo até aqui e até uma próxima oportunidade.